Boa tarde a todos. Neste momento faremos a confirmação do quórum. Vereadora Devina Dourado. Presente. Vereadora Juninho Podelec, presente. Vereadora Antônio Manuel. Presente. Presente. Vereadora Leuda Silveira. Presente. Presente. Vereadora Camilo do Nascimento. Presente. Vereador Neilton Filzer. Presente. Vereador Edson do Nascimento Paiol. Presente. Vereadora Giovana Zanetti. Presente. Vereador Jair Augusto Alexandre. Presente. Vereador João Batista Veloso, justificado. Vereador Paulo Ferrares. Presente. Vereador Júlio Colombo, justificado. Vereador Júlio Kaminski. Está presente. Presente. Vereador Moacir da Jori. Vereador Moacir da Jori. Presente. Presente. Vereador Salé Lima. Presente. Vereador Valmir de Agostinho. Presente. Vereador Zato Casagrande, justificado. Havendo quórum regimental sob a proteção de Deus, iniciamos neste dia 23 de novembro de 2020, segunda-feira, os trabalhos da 85ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura, conforme a resolução número 10 de 2020. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura da Bíblia. Salmo 111, versículo 1. Louvai ao Senhor de todo o meu coração, na Assembleia dos Justos e na congregação. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Indicação número 588, 2020, de autoria da vereadora Camila do Nascimento. PLC-PS, número 25 ao 27, 2020, de autoria do prefeito municipal. PL, número 104, 2020, de autoria do vereador José Paulo Ferrares. PL, número 105, 2020, de autoria do vereador Dailton Felser. Indicações número 589 e 590, de autoria do vereador José Paulo Ferrares. Requerimentos número 453, 2020, de autoria do vereador Salésio Lima. Memorando número 395, 2020, justificando a ausência do vereador Zairo Casagrande nas sessões ordinárias dos dias 23 e 24 do corrente, conforme artigo 85, parágrafo único, a linha B do regimento interno. Memorando número 397, 2020, justificando a ausência do vereador Júlio César Colombo nas sessões ordinárias dos dias 23 e 24, ocorrente conforme artigo 85, parágrafo único, a linha D do regimento interno. Seria esse, presidente. Terminado o expediente, passamos ao horário político. Pela ordem, o vereador Antônio Manuel, do PSDB. Declina pela ordem o vereador Arleuda Silveira. Declina pela ordem o vereador Dailton Felser. Declina pela ordem a vereadora Giovana Zanetti. Declina pela ordem o vereador Moacir da Jori. Declino. Declina pela ordem o vereador Edson do Luiz do Nascimento Paiol. Declina pela ordem o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais membros da mesa, as vereadoras, vereadores, todos que acompanham essa sessão. Senhor presidente, a importância dessa fala é só no sentido de lembrar a todos o momento que ainda continuamos vivenciando. Falando em contaminações, em pandemia, nós estamos vendo inúmeros casos sendo potencializados nesse momento, e essa fala no sentido mais de alerta, chamando a atenção, da conscientização das pessoas. Ora, outro dia fui questionado sobre eventual lockdown. Outro dia foi questionado que a situação da economia ficaria muito mais grave se tivéssemos novas paralisações, inflexibilizações. E é exatamente isso que nós temos que evitar. Nós temos que evitar novo lockdown. Nós temos que evitar que crie novamente situações que atrapalhem a própria economia. Agora, nós também precisamos que as pessoas tenham consciência da importância que é a prevenção. Ora, temos que usar máscaras, temos que usar o álcool gel, tem tantas coisas que nós podemos fazer para evitar o aumento que nós estamos vivenciando.
Vereador, de caso. Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos de 30 deste vereador. Obrigado, vereador. Então, senhoras e senhores, essa casa tem uma responsabilidade muito grande. Nós somos cobrados muitas vezes por deixar de participar do processo. Uma situação que a experiência é de apenas 8 meses. Os próprios médicos têm dificuldade seguindo apenas os protocolos da Organização Mundial da Saúde. Então vejam, para nós, pessoas ignorantes dentro desse segmento, ignorantes, ou leigos talvez alguns, se nós temos tanta dificuldade de compreensão, e os próprios médicos reclamam efetivamente que não conseguem evoluir muito mais do que o que estão se praticando nesse momento. Ora, temos a responsabilidade de chamar atenção, temos a responsabilidade de chamar conscientização. Vereador Aldinei, fica à vontade. Uma parte, vereador. Vossa Excelência traz um assunto que eu estaria abordando também no meu horário político, por isso aproveito essa parte. Justamente nessa preocupação que Vossa Excelência traz do número crescente de casos, né, de pessoas, casos ativos do Covid-19. Infelizmente, nós já tivemos mais 3 óbitos aí nesses últimos dias, né, dos quais eu quero me solidarizar com os familiares, com os entes queridos que perderam o seu familiar por causa do Covid-19, mas há uma preocupação muito grande. Ninguém quer, como Vossa Excelência falou, que haja um lockdown. Ninguém quer, porque nós sabemos que o lockdown seria muito prejudicial para a economia, que já está fragilizada. Porém, há uma necessidade das pessoas se conscientizarem do uso de máscara, da utilização do álcool em gel, de procurar manter o distanciamento. Há uma necessidade de conscientização que todos nós precisamos ter, porque enquanto não tivermos, de fato, uma vacina aprovada, né, cientificamente comprovada e que seja eficaz, nós vamos ter que conviver com essa situação da pandemia, né? Então, enquanto não tiver essa vacina, nós temos que ter esses cuidados, nós não podemos relaxar, porque nós estamos vendo aí, os números estão aumentando. E aí existem aqueles que dizem assim, porque foi só passar a eleição. Passar a eleição aumentou. Não é questão de eleição ou não eleição. Infelizmente, nós temos essa questão da pandemia, está sendo muito politizada, né? E que não deveria, porque é algo sério, algo de saúde pública, algo sério, que está matando as pessoas estão morrendo por causa da pandemia. Então, nós precisamos sim alertar a população para que se cuide, se previna, tome cuidado a fim de que evite a contaminação. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado também. Na realidade, nós temos que evitar tragédias de sofrimento de famílias, tragédias de quebra de CNPJs, tragédias que nós podemos ajudar a prevenir. Nós, na qualidade de autoridades, nós que representamos toda uma população da nossa cidade, nós que temos, de certa forma, ouvidos, provocamos debates, nós precisamos estar, de certa forma, também incentivando a conscientização, gente. De que adianta essa casa não se posicionar? A quem pode beneficiar a nossa posição? Nós temos que provocar, sim, essa discussão. Nós temos que subir à tribuna e criar os contrapontos. Nós não podemos admitir fechamento de empresas que já estão com muita dificuldade financeira. As pessoas não têm dinheiro para gastar, porque também deixaram de estar empregadas, boa parte delas. Então, o que eu estou propondo aqui
é que o poder público comece a ter uma fiscalização muito forte nas eventuais filas nas unidades de saúde, que hoje eu recebi algumas fotos, que nós possamos estar incentivando, estimulando as pessoas a ter consciência da sua prevenção, que nós possamos estar trazendo esse assunto constantemente, debatendo nessa tribuna, falando sempre que for necessário nas redes sociais, cujo propósito é apenas um: preservar pessoas. Estive nesse final de semana viajando. Gente, eu fiquei assustado com o que eu vi. As pessoas não estão nem aí. Totalmente alheios ao que de fato está acontecendo. Vereador, Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e 30 do vereador Ademir Nonato. Obrigado, vereador Ademir. Obrigado ao vereador Aldinei, que muito generosamente acabaram cedendo o tempo de vocês. Então, nessa viagem que fiz esse final de semana, eu estive no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, naquele local, ele está classificado como laranjado. Ou seja, então, de certa forma, existe uma acomodação, como se a cor estabelecesse a conduta das pessoas. Ora, eu sou laranjado, eu posso. Eu estou vermelho, eu não posso. Não é isso, gente. Não é a cor que estabelece a conduta, mas é a nossa conduta que estabelece a cor. Por isso esse apelo, por isso essa solicitação que faço nessa tribuna. Que nós, através das nossas redes sociais, que nós, através da tribuna, que nós, através de eventuais entrevistas, que nós, através da nossa conscientização, possamos conscientizar ou ajudar as pessoas a se conscientizar. O mercado continua funcionando, a saúde continua uma tragédia. Vereador Ademir. Obrigado pela parte aí. No mesmo tema, logicamente, muito interessante e que nós temos que dar atenção forte mesmo. Mas estava vendo alguns índices também que morreu muito mais, aumentou muito mais este ano do que os anos anteriores. Morte por fome, miséria, do coração, câncer, né, infarto. Câncer também aumentou em muito, certo? Os anos anteriores, de 2019, 2018, 2017, no sistema geral, morreu muito mais pessoas de outras doenças. Ou seja, devido talvez a essa pandemia e os cuidados que foram tendo em outras doenças mais, e as pessoas se cuidando talvez um pouco mais, com certeza isso diminuiu essas mortes em outras doenças geral. Mas nós estamos vendo acontecer, exemplo, a gente está vendo aqui na frente da câmara aqui, onde tem o centro de triagem ali. Antes era uma operação de guerra ali, agora parece que o coronavírus está light agora, porque a fila está ali fora, o pessoal andando, passa as pessoas na rua, antes não podia nem passar na beirada da estrada ali, que a turma já mandava assim, ó, sai, porque aqui o bicho está aqui dentro. Agora parece que como dizem, o Corona Lovers, né? Estão se infectando, está aumentando, sim. Só que assim, os cuidados, eles foram com o tempo aumentando e melhorando mais. Talvez essa doença vai se dar como exemplo de como cuidar das outras doenças, né? Porque, acabei de falar, morreu muito mais gente do coração, do infarto, de câncer e tudo mais, lá na região da Grande Quarta-Linha, perdemos mais de 15 pessoas pelo câncer, que não puderam se tratar nesse ano, e morreram em questão de um mês e meio, entende? São assuntos desses que a gente tem que ficar um pouco mais ligados. Então, que sirva de exemplo. Como estão tomando conta agora do câncer, do coronavírus, que eles também tenham que cuidar das outras enfermidades também, né? Então tá, o tempo está acabando, obrigado pela... Obrigado, vereador. Dou o tempo aí, pode continuar, vereador. Vereador, Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e 30 do vereador Paulo Ferrarese. Obrigado, vereador Paulo Ferrarese, pelo tempo, e o vereador Ademir continua a sua fala. Isso, então tá, obrigado pela parte de novo e pelo tempo, vereador Paulo. Então que tudo que está acontecendo agora sirva de exemplo, que a gente não veja mais como a gente sempre viu a vida inteira, aquele hospital aqui na frente, os outros cheios de pessoas internadas e no corredor e tudo mais. Se essa pandemia serviu para isso, para esvaziar os corredores, tirar porque foram mais bem atendidos, porque melhorou um pouco mais e diminuiu as mortes. Agora, que isso não aconteça daqui 3, 4 meses, quando essa Covid passar, que todos, uma grande maioria se infectem e que comece a parar essa pandemia, mas que não ocorra mais
aquelas mortes de pessoas no corredor ali, sem ter um tratamento para aquelas doenças comuns, né, que morrem ali, aí daquilo pode morrer à vontade de qualquer outra doença, só não pode morrer do Covid. É uma coisa muito feia, o tratamento político, como você falou, vereador, né, foi uma questão muito política, muito pesada, mas tem que cuidar. Então é isso aí, obrigado pelo tempo aí, vereador Paulo e vereador Kaminski. Obrigado, vereador. Mas é importante esse contraponto, e eu gostaria de fazer uma observação. No mês de setembro, né, conversando com algumas pessoas de funerárias, estavam me falando que houve uma redução em Criciúma de mortes de 20%. Certo? Redução de mortes em Criciúma de 20%. O que faz, a observação em torno disso? Né? Que as cirurgias deixaram de fazer, eu estou imaginando, né? Deixou de se fazer cirurgia e, consequentemente, se evitou algumas infecções, etc, etc. Eu presumo que essa seja a análise que for apresentada naquele momento. Muitas pessoas acabaram deixando de gripar, né? De uma série, por conta dessas proteções que acabamos usando. Né? Então, eu acho que, em resumo, isso tudo, eles nos levam para uma grande reflexão. Eu acho que nós temos que servir, né, para uma reflexão, para uma análise, por uma conduta de prevenção, efetivamente. Eu imagino dessa forma, vereador. É claro que muitas pessoas continuaram tendo óbitos por conta de outras situações. Eu não tenho dúvida disso. Talvez muitos até, para a estatística, consideraram outras mortes, mesmo sendo vinculado à própria Covid. Eu imagino que isso também tenha ocorrido. Agora, acho que a maior reflexão nesse sentido é em relação à nossa conduta diária. A forma com que a gente administra a nossa vida diariamente. Seja através de máscaras, seja através de proteção com a higienização, seja através de... Enfim... o importante é que a nossa conscientização permaneça. O importante é que as pessoas se preocupem nas suas atividades diárias em se proteger, para não comprometer a parte econômica. E é claro que a politização é inaceitável, é inadmissível, o que também a gente acaba percebendo que em determinado momento pode ter ocorrido. Tá bom, senhor presidente? Essa é a minha preocupação, minha fala. Agradeço aí os tempos concedidos pelos nobres vereadores. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Miri D'Agostin. Declina. Com a palavra a vereadora Camilo do Nascimento. Declina. Com a palavra o vereador Salésio Lima. Declina. Com a palavra o vereador pastor Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Eu quase que esqueci. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste através das redes sociais, meu boa tarde a todos, shalom a todos. Eu quero ir na mesma linha do vereador Júlio Kaminski, da preocupação. Me lembro lá no início, na primeira quinzena de março, quando foi decretado, tudo fechado, as mídias, televisão, geraram tanto terrorismo e virou uma neurose na população. Hoje você vê também os consultórios de psicólogos, de psiquiatra, lotados. Então, sim, sem dúvida nenhuma, há um aumento de contaminação, há um aumento de Covid-19. Eu acho que a prevenção, esses cuidados, o vereador Kaminski citou aqui, são fundamentais. Eu recebo diariamente, hoje nós temos cerca de 147 pessoas de Criciúma, nós temos 17 pessoas na UTI, de fora, de outros municípios, em torno de 27 pessoas. Na enfermaria de Criciúma nós temos 54 pessoas de Criciúma, de fora nós temos 49 pessoas, total 147 pessoas nos hospitais aqui de Criciúma. É um número alarmante, mas
que a gente tem que transmitir aqui é cuidado, prevenção, atenção de todos, manter a máscara, manter o álcool gel, manter todos os cuidados necessários, mas a gente não pode gerar pânico na população, terrorismo, gerar terrorismo na população, porque isso vai gerar outro tipo de doença, vai desencadear doença na alma, na mente das pessoas, como nós temos visto isso hoje, não só em Criciúma, mas no Brasil inteiro. Então, concordo em 100% do que foi citado aqui, os vereadores, e o cuidado deve ter, prevenção. Eu estive também viajando, vereador Kaminski, percebi que em algumas cidades, aqui pertinho de nós, o Rincão, por exemplo, boa parte da população nem usa máscara. Você passa naqueles bares ali, o pessoal tudo ali aglomerado de gente, sem uso de máscara, e gente com idade, né, acima de 60 anos de idade. Né, então, esse tipo de comportamento que não poderia existir. Isso é consciência, nós temos que trabalhar na consciência da população, principalmente na população que mais precisa, que é justamente esse grupo de risco de idosos, que são os que menos parece estão preocupados, né? E os que mais têm sofrido aí com óbito é justamente nessa faixa etária. Era isso, senhor presidente. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Indicação número 588/2020, autor Camila do Nascimento. Construção de alombado na rua Maria Zélia Pagnan, de frente à casa número 345, bairro Linha Batista. Indicação número 589/2020, autor José Paulo Ferrares. Instalação de placas denominativas com CEP nas ruas Pedro Cardoso Martins e Arino Cândido Fortuna, bairro Cidade Mineira Nova. Indicação número 590/2020, autor José Paulo Ferrares. Construção de lombadas nas proximidades da rua Getúlio Cândido Albino, esquina com a Rua da Paz, bairro Vila Nova Esperança. Requerimento número 453/2020, autor Salésio Lima. Envie expediente ao prefeito municipal para que informe a esta Casa Legislativa se há possibilidade de realizar estudos visando a implantação de uma lombada na rua João Serafim, de frente à casa número 368, bairro Santa Luzia. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Seria isso, senhor presidente. Solicito novamente a confirmação do quórum. Vereador Ademiro Norato. Presente. Vereador Aldinei Potelec. Presente. Vereador Antônio Manuel. Presente. Vereador Arleu da Silveira. Presente. Vereadora Camilo do Nascimento. Presente. Vereador Deilton Feuser. Vereador Edson Lido do Nascimento Paiol. Presente. Vereadora Giovana Zanetti. Presente. Vereador Pastor Jair Alexandre. Vereador José Paulo Ferrarese. Presente. Vereador Júlio Kaminski. Presente. Vereador Moacir da Jori. Presente. Vereador Salésio Lima. Presente. Vereador Valmir D'Agostin. Presente. Terminado o grande expediente, não havendo ordem do dia e mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 24 de novembro do ano corrente, no horário regimental. Boa noite a todos.